Bem-vindos em casa, bem-vindos à jornada de resgate de alma. Imagine-se sentado em um círculo com outros membros da sua comunidade. Vocês se juntaram a fim de participar de um ritual muito poderoso, uma medicina muito sagrada, que é a jornada do resgate de alma. Vocês vieram aqui para fechar um círculo onde acontecerá a cura. Todos se sentem seguros nos braços amorosos do universo e não há dúvidas de que a cura acontecerá a todos os presentes. Um dos membros vai ao centro e ele se encontra ali, respirando profundamente, entrando assim num estado receptivo para receber a sua alma de volta. O xamã começa a tocar o tambor e a dançar, chamando para si o poder do universo, enquanto coloca de lado o seu ego e se transforma em um recipiente vazio, que se enche com a ajuda dos espíritos. O guia canta a sua jornada em voz alta, enquanto viaja por realidades paralelas, por outras dimensões, tentando descobrir onde a alma da pessoa se encontra. E assim que ele encontra, ele devolve para dentro do coração da pessoa, cujo corpo é preenchido pela luz da vida. E aí a felicidade toma conta de todos, pois quando um membro se cura, todos se curam. A comunidade está novamente inteira e pode viver em paz e em harmonia. Bem-vindos em casa, bem-vindos à jornada de resgate de alma. Para vocês entenderem um pouco mais sobre o que eu estou falando, eu vou falar algumas palavras a respeito do que é o xamanismo, que é uma antiga prática espiritual conhecida pela humanidade. E através de evidências arqueológicas, sabemos que o xamanismo é praticado pelo mundo inteiro há pelo menos 40 mil anos. E estudos dos antropólogos prolonga mais esse tempo, eles acreditam que há cerca de 100 mil anos. Então vocês veem que o xamanismo é uma prática muito poderosa, porque ela não se perdeu no tempo. Ela continua viva hoje, sendo praticada por várias culturas em vários lugares do mundo. O xamã é um homem ou uma mulher que interage com os espíritos para descobrir os aspectos espirituais de uma doença. Ele realiza o retorno das almas, adquire informações divinas, ajuda espíritos de pessoas falecidas a transcenderem e realiza uma série de cerimônias para a comunidade. Eles possuem diversas funções nas suas tribos. Eles atuam como curandeiros, como doutores, como sacerdotes, psicoterapeutas, místicos, médicos e historiadores. Quando eu iniciei a minha jornada de resgate da minha ancestralidade, eu visitei várias comunidades nativas e descobri que a maior parte delas acredita que a doença é causada pela perda da alma. Dizem que sempre que sofremos um trauma físico ou emocional, um pedaço da nossa alma deixa o corpo, tentando sobreviver ao trauma. A definição de alma que eu utilizo aqui é a nossa essência vital, é a nossa força, é o nosso poder, é a parte de nossa vitalidade que nos mantém vivos e prósperos. Como que é que se dá a perda da alma? Normalmente ela se dá através de algum trauma que poderia causar a perda da alma. O trauma é, é uma violação ao âmago da nossa essência. Um dos exemplos é a morte, por exemplo, de entes queridos, que às vezes o sobrevivente também se extingue por um momento. É como se sentíssemos que a luz tivesse saído da nossa existência. É como se fosse sonâmbulos.
caminhando pela Terra. Outra situação que pode causar uma perda da alma são os relacionamentos abusivos. As pessoas que estão inseridas nesse tipo de relacionamento, elas podem descobrir que estão trancadas em padrões destrutivos, mas sentem-se fracas demais e incapazes de sair dele, continuando assim, presa nesses relacionamentos. A depressão crônica é também um sintoma de perda de alma. As pessoas em algum momento da vida inconscientemente deixou que um pedaço da sua essência vital abandonasse o corpo, tornando-se assim infeliz e sem forças para superar os reveses naturais da vida. E normalmente ela se refugia em sua concha, remoendo sentimentos de tristeza, desesperança e autodestruição. Outra coisa muito comum na nossa sociedade que pode causar a perda da alma são os relacionamentos calcados em sentimentos de posse, de ciúme descontrolado. Normalmente existe a entrega de poder por uma das partes. Como a maioria de nós não faz ideia do poder pessoal, do nosso poder pessoal, muitos de nós não sabemos como evitar a perda. E o que é pior, às vezes a gente entrega o nosso poder para outra pessoa em troca de atenção, de carinho e de um falso amor. Qualquer evento que cause um choque pode causar uma perda da alma. É um acontecimento que causa a perda da alma em uma pessoa pode não ter o mesmo efeito sobre outra pessoa. Os xamãs acreditam, inclusive, que até despertadores podem causar uma perda da alma se acordamos assustados, por exemplo. É importante entender que a perda da alma é algo bom que nos acontece. Vocês podem até achar estranho eu estar dizendo isso, mas é, é que é assim que nós conseguimos muitas vezes sobrevivermos à dor. Por exemplo, se eu soubesse que estava para sofrer um acidente de carro, o último lugar que eu gostaria de não estar na hora do impacto seria no meu corpo. Meu psicológico não aguentaria esse tipo de dor. Por esse motivo, nossa psique possui esse brilhante método de autodefesa, onde parte da nossa essência ou alma deixa o corpo para que não sintamos todo o impacto da dor. Do ponto de vista xamânico, essa parte que é separada raramente volta ao corpo por si mesma. E a alma pode se perder ou ser roubada por outra pessoa, ou ainda, talvez ela não saiba que o trauma já passou e que é seguro voltar para casa. E sempre foi função do xamã entrar em estados de consciência alterados e descobrir para onde essa alma escapou, entre as realidades alternativas, para enfim trazê-la de volta ao corpo do cliente. Eu gostaria de falar agora de alguns sintomas comuns de perda de alma. Um dos mais comuns é a dissociação, em que a pessoa não se sente completamente em seu próprio corpo, ou completamente engajada na sua vida. Falta-lhe propósito, sentido de vida, é um motivo de estar aqui, um motivo de viver, um motivo para colocar os seus objetivos, seus desejos em sua própria vida. Outro sintoma é a depressão crônica, tendências suicidas, a síndromes de estresse pós-traumático, problemas de deficiência imunológica, aflição que simplesmente não acaba, e vícios também podem ser sintomas de perda de alma. Porque às vezes buscamos em fontes externas eh, algumas coisas para poder preencher esse vazio que está dentro de nós, seja com substâncias, comidas, relacionamentos, trabalho ou comprando coisas materiais. É visível quanta perda de alma ocorre hoje em dia, conforme colocamos o dinheiro acima da vida. Toda vez que alguém diz que é matar outras formas de vida a fim de ganhar dinheiro, essa pessoa está sofrendo uma perda da alma. Toda vez que alguém acha que comprar um carro
ou juntar mais riquezas materiais trará felicidade, essa pessoa está sofrendo perda da alma. Como é possível observar, hoje em dia, ocorre grandes quantidades de perda de alma planetária, devido ao modo como agimos uns com os outros e com toda a vida. É interessante remarcar que como a perda da alma era bem explicada nas culturas xamânicas. As pessoas que sofriam traumas recebiam tratamentos de recuperação de alma até 3 dias após o trauma ocorrido. Mas nas culturas xamânicas as pessoas, elas sabiam que estavam fora de equilíbrio. Elas sabiam o que estava fora de equilíbrio em suas vidas e possivelmente o que causou a doença ou problema. Em nossa cultura, nós não estamos cientes do que pode estar em desarmonia e, portanto, causando-nos uma doença. E como muitas vezes a perda de alma aconteceu quando éramos muito jovens, não conhecemos os padrões inconscientes em que vivemos devido à nossa primeira perda de alma. Estamos sempre tentando recuperar a nossa alma e acabamos fazendo isso repetindo o mesmo trauma inconscientemente e constantemente. Os nomes envolvidos em nossa história de vida podem mudar, mas a história tem de ser sempre a mesma. Resgatar partes da alma é devolver para a pessoa o seu próprio poder, a sua inteireza. E quando eu falo em poder, eu falo de poder como sinônimo de atitude, de força, de ânimo para enfrentar e superar os obstáculos, de alegria e de amor por si mesmo. Os efeitos obtidos pela recuperação da alma variam muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas se sentem mais ligadas aos próprios corpos, mais sólidas. Algumas pessoas se sentem mais leves e uma forma de viver mais prazerosa acontece. Algumas memórias de traumas passados podem vir à tona e eles precisam ser trabalhados. E para algumas pessoas os efeitos são mais sutis, sendo percebidas apenas após a integração da alma. Conforme as pessoas se sentem mais presentes em seus corpos e no mundo, tornam-se mais conscientes dos comportamentos que tiram seu equilíbrio e sua harmonia. Agora, após o resgate de alma, é dever da pessoa saber como criar um mundo melhor para si mesma, um modo de vida mais saudável e atrair relacionamentos sadios que trarão integridade à sua vida. Como desejamos utilizar a energia que retornou devido ao resgate de alma e a nossa criatividade que também voltou para criar um presente e um futuro positivos para nós? E como trazer paixão e sentido de volta à nossa vida, para que possamos prosperar em vez de sobreviver? Todos esses assuntos eu costumo chamar de vida após a cura. E eles são cruciais para criar uma cura definitiva após o resgate de alma. Enfim, esse é um trabalho vital para os tempos modernos. A Terra quer seus filhos de volta em casa e os quer em casa agora. É hora de voltar para casa e tomar o lugar nesse mundo, o lugar que é nosso por direito, de volta na Terra. É nosso direito de expressar nossas almas e criar um mundo onde desejamos viver. E é nosso direito brilhar tanto quanto as estrelas. É hora de compartilharmos novamente a luz no mundo. Bem-vindos em casa. Bem-vindos à jornada de resgate de alma.